É algo que, tragicamente, os conceitos foram sendo distorcidos pela fé das pessoas. Fé essa imposta pela ignorância que as religiões terminaram introduzindo. E qual o problema da humanidade? É que hoje, no ano 2024, a maioria das pessoas humanas ainda pensam como os nossos ancestrais pensavam 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Isso não pode. Já vi você falando também sobre OVNI, sobre ETs. Tem alguma conexão com isso? Com eventos milagrosos que tem na Bíblia ou que tem na história ou não? Total. É? Total. Seriam seres de outro planeta, talvez? Olha, a coisa é um pouco mais complicada, mas assim... E por que atualmente a gente está tendo tantos relatos, né? Tantas coisas estão aparecendo? Na hora em que, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? Que é o primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 4, 5, 6, está lá escrito: houve um tempo em que os Nefilim estavam na terra. E foi neste tempo em que tudo isso que a Bíblia vai contar se deu. Então, se a frase que foi escrita é houve um tempo em que os Nefilim estavam na terra, isso implica dizer que houve um tempo em que eles não estavam. Exato. Ou seja, são seres de fora que estavam na terra. Nefilim foi traduzido para gigante, mas gigante não significa extraterrestre. Aí distorce o termo, distorce o conceito. Entendeu? Essa tradução... Mas copularam com as mulheres. Não, os gigantes seriam, entre aspas, produto desses seres transando com mulheres. Exato. Exatamente. Mas assim, de novo, é problemático a gente entender isso nesses termos, porque o que a Bíblia quis dizer é que seres extraterrestres estiveram aqui, copularam com humanas e terminaram criando a raça de gigantes. Aí isso está certo. Mas mostra que veio seres de fora. Então a questão extraterrestre... Não seriam anjos? Anjos, é porque assim, até o século II a.C., as pessoas usavam a seguinte nomenclatura: existe Deus bom, Deus ruim. Existe anjo bom, anjo ruim. Existe demônio bom, demônio ruim. Existe ser humano bom, ser humano ruim. Os sábios gregos que criaram a Septuaginta, que é a tradução para o grego, feito por 70 sábios judeus, dos livros escritos em hebraico. Então eles criaram 47 livros e traduziram para o grego. Jerônimo, 6 séculos depois, pegaria isso aqui, tiraria só o livro de Enoque, aí de 47 baixou para 46, que é o Antigo Testamento que a gente conhece. Mas nessa época em que esses sábios fizeram isso, eles criaram uma definição conceitual que até hoje nós humanos seguimos. Nada de demônio bom e demônio ruim. Demônio é ruim e anjo é bom. Então, para criar uma exceção nisso aqui, ficou o anjo caído. Mas anjo era bom. Só que na época, torna a dizer, anjo ruim, anjo bom, demônio ruim, demônio bom, Deus ruim, Deus bom. Tudo isso era falado no âmbito das tríades, das trindades, ou seja, das mitologias. Quando surgiu uma religião que pretendeu impor o monoteísmo, então, para acabar com essa má aplicação desses conceitos, segundo o interesse dessa ótica, eles fizeram isso. Então, anjo hoje, para a gente, é uma coisa romantizada, é uma coisa que foi trabalhada pelo catolicismo como sendo mensageiros de Deus que funcionavam num trabalho de fazer com que entre Deus e a humanidade eles pudessem ser intercessores. Então essa é a lógica que hoje nós temos. Mas isso não era a lógica da antiguidade. Na verdade, os judeus só apreenderam na sua cultura, apropriaram o conceito de anjos, quando, em 586, o reino de Judá, que se resumia a 2 das 12 tribos dos filhos de Jacó, as 2 tribos que compunham o reino de Judá foram dominados por Nabucodonosor e levados para o cativeiro na Babilônia, de onde só saíram quando Ciro, rei dos persas, depois os libertou. Mas enquanto os judeus estavam aqui presos na Babilônia, eles conviveram com a antiga noção da cultura dos caldeus. E aqui eles aprenderam a questão de anjos. Então, assim, anjo é um conceito que vem sendo modificado ao longo dos tempos, mas significa o quê? Seres extraterrestres. Ponto. Essa é a verdade.
se é agradável ou não para a gente entender, mas todos os anjos da Bíblia são figuras que não são humanas nem terráqueas e que aparecem aqui na Terra de vez em quando. O que você vai entender? É algo que, tragicamente, os conceitos foram sendo distorcidos pela fé das pessoas. Fé essa imposta pela ignorância que as religiões terminaram introduzindo. E qual o problema da humanidade? É que hoje, no ano 2024, a maioria das pessoas humanas ainda pensam como os nossos ancestrais pensavam 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Isso não pode. Nós podemos ter o mesmo tipo de sentimento de louvor a Deus, a Jesus, que seja perene, mas a nossa educação, a nossa expressão de cidadania política não pode ficar presa a discussões estéreis e estúpidas que são, entre aspas, norteadas pelo que as pessoas sentem, pela fé delas. Isso é absolutamente novo, é totalmente estúpido. Tem que ser pela razão, pelo senso de dignidade, pelo nosso compromisso com as coisas sérias na vida. Oscar Wilde diz que a loucura tem cura, a imbecilidade não tem mesmo. E nós terminamos nos transformando em seres humanos que desaprenderam a discutir, a trocar ideias. Hoje a gente ou se gosta ou se detesta. Aí os que se gostam ficam participando só daqueles canais, só daqueles livros, só daquelas emoções ali. Chama-se viés de confirmação, o nome da doença. Você só quer escutar aquilo que você já sabe, aquilo que lhe agrada, aquilo que faça com que você se sinta cuidado por Deus ou por alguém. Ou você pertencer a alguma coisa. Isso aqui inutilizou a humanidade, cara. Existe um livro de um neurocientista francês chamado Fábrica de Cretinos Digitais, em que ele diz o quê? Toda geração nova que chega é superior dos seus pais. Mais inteligente, mais isso, mais aquilo. As duas últimas gerações que surgiram, chamada milenial e a Z, ou seja, a turma que nasceu entre 1980 até 1995, milenial. 1995 até 2010, 12, 15, geração Z, essas duas gerações surgiram intelectualmente inferiores a dos seus pais. A quantidade de síndromes, ou melhor dizendo, de transtornos cognitivos, de transtornos psíquicos que essas duas gerações trazem, é terrível. E, estranhamente, elas nasceram na época em que a humanidade melhor pôde dispor das informações, porque tudo isso está disponibilizado na internet. Nunca as informações estiveram tão acessíveis. Paradoxalmente, são as gerações mais desinformadas que existem na história humana. Semana passada eu estava lendo um relatório de alguém aí que estava falando que as empresas não estão contratando pessoas da geração Z. Porque elas chegam para as entrevistas totalmente despreparadas. A gente evita, né, Lenin? Blá, 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 blá. É verdade. A gente vê a idade da pessoa e fala, não vai dar certo. Vai ficar 2 meses aqui, não vai aguentar. Exatamente. É um problemaço. Somos frágeis, né? É no mundo inteiro isso, cara. Então, assim, o que é que diabos nós estamos fazendo conosco? Para onde você olha, você percebe que nós estamos chegando a um limite de burrice acumulada na condição humana. Aí, desculpem, se você me perguntar, na sua opinião, Rogério, qual é a causa disso? Eu lhe digo com muita tranquilidade, e não é um achismo barato, não. Isso é produto de muito estudo e reflexão. O que é? É a fé devocional, o vício devocional. Na hora em que um seguidor de Krishna passa o dia inteiro cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, isso é bonito? É. Na hora em que o ser humano passa o dia inteiro rezando o texto, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, rezar o tempo inteiro, conforme as devoções obrigam os seus fiéis, cria um estado de contentamento permanente, ou de êxtase, ou de entrega, maravilha. Mas quem vai tocar o mundo? Uma pessoa que faz isso todo dia, toda hora, o tempo todo, não cria mutações no seu DNA, estaciona no viés de confirmação de querer sempre receber a mesma coisa e ela sempre fazer a mesma coisa. Se você pegar os 1,7 bilhões de seres humanos, os islâmicos, que todo dia se voltam 5 vezes para Meca e falam as mesmas coisas. Se você pegar os 2 bilhões de seres cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, espíritos, que rezam as mesmas orações. Se você pegar 1,5 bilhão de hindus que repetem mantras diariamente, do jeito que os Vedas ensinaram há milênios atrás, aí você olha para o mundo e diz, isso é o quê? Nós somos uma caixa de ressonância devocional.
Ah, mas isso tem algum mérito? Tem. Quem está cantando para Krishna, quem está rezando, quem está acendendo vela para Brahma, para Apolo, Ganesha, seja para quem for, não está fazendo coisa ruim, está fazendo coisa boa. Maravilha. Mas isso não é uma educação progressiva, é uma educação que estaciona no mesmo comportamento, e esse comportamento vem há décadas, séculos, milênios, sendo repetido de geração em geração. Será que é isso que terminou emburrecendo, desculpa a expressão chula, as duas últimas gerações, ou seja, algo acumulado no DNA humano? Você não vê o contrário nas duas últimas gerações, um afastamento do espiritual? Sim. E um individualismo, uma busca de satisfação própria, de buscar só, eu quero paz, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero like, e esquecer da humanidade, da espiritualidade, do algo maior? Nesse sentido, sim. Há esse fator de diferenciação, mas isso é o subproduto do acumulado. Ah, entendi. É um também não resolve resíduo. o problema, tanto que ninguém quer contratar essas pessoas. Então nós estamos num impasse. Aí nós não temos líderes, estadistas mundiais. Lá atrás, alguém disse: o triunfo das nulidades, o êxito da desonra, o crescimento da injustiça e o agigantamento dos poderes nas mãos dos maus, o ser humano iria deixar de ser virtuoso, rir-se da própria honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa falou isso. E o que é que a gente vê hoje? É o triunfo das nulidades em todo canto, cara. Aí assim, fora os políticos que mandam, existe agora o quê? Os bilionários por trás das macroforças que tocam o mundo, que eles fazem o que a cabeça deles define, o grau de interesse deles quer. Aí a gente diz: okay, o que é que tem mais no mundo? Nós, a massa, o povo. E o povo está como? Rezando para Krishna, para Jesus, para Maomé, esperando que alguém faça alguma coisa. Alguém quem? Sempre o outro, né, tem que resolver. Então, assim, talvez nós tenhamos que enfrentar choques terríveis, choques de realidade. E sempre que a história chega a um ponto de impasse, infelizmente isso acontece. Por que tantas aparições? Por que tanta gente olhando para fora, né? A gente manda sinais, recebe sinais, a gente procurando um sinal de vida lá fora, procurando um planeta novo para morar. Porque a gente tá perto do fim, você acha? O experimento humano, de fato, está em perigo. Então, a guerra deverá existir, e infelizmente a gente está vivendo isso, né? Devido à estupidez humana. Então, deixemos agora a estupidez humana e vamos para os OVNIs. Infelizmente, nós humanos também perdemos essa noção de buscar a verdade com o mínimo de honestidade. Sim, eu estudei muito buscando a verdade, tentando entender a verdade, e até hoje continuo. Mas eu não tenho a verdade pronta e nem sou homem de crença. E a questão ufológica eu procurei situar nesse contexto, né? Hoje eu penso sou obrigado a saber que esses seres existem, pelos fatos que eu terminei sendo obrigado a conviver com eles. Mas assim, o que é que isso representa, eu não sei. Por quê? Porque todas as vezes em que o ser humano quis fazer merda, fez. Ninguém impediu. Ah, não, agora vai ser impedido na hora H. Eu espero que sim. Será que não impediram e a gente não sabe também? Pois é. Então tem gente que, como o Bob Dean, diz: olha, nos anos 80, os Anunnakis derreteram ogivas tanto do exército russo como ele deu entrevista falando disso, né? Então, assim, pode ser que existam coisas como isso que você falou, que a gente não faz ideia, né? Então, nós estamos pagando para ver. Você acha que a gente tem um pouco do DNA desses seres, como aconteceu lá atrás, dos gigantes? Seguramente. E assim, no século XIX, segunda metade do século XIX, Anunnakis. Nephilim é o termo que os sumerianos descrevem esses seres na sua cultura. Mas na Mesopotâmia, depois dos sumérios, os acadianos foi o império que surgiu. Então a linguagem acadiana chama os Nephilim de Anunnaki. Mas são os mesmos seres. É a mesma referência. Então assim, as tábuas sumérias dos acadianos e dos sumérios foram encontrados nas ruínas da biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio, que é onde hoje fica o Iraque. E isso aconteceu no segunda metade do século XIX. Essas tábuas sumérias, Zecharia Sitchin foi alguém que traduziu isso de uma forma maravilhosa, mas ele enfrenta críticas de outras traduções que tem de outras figuras, mas assim, numa coisa todos eles concordam. Há um livro chamado Livro Perdido de Enki,
Enki e Enlil seriam os dois filhos de Anu, que é o tal ser que comandaria os Néfilim, os Anunnakis. E Enki descreve nesse livro como ele introduziu a genética dele em diversos casais de Neandertais, de Homo sapiens, Homo erectus, blá blá blá. Isso está descrito. Então, nós temos... Qual é o problema? O livro existe, as tábuas sumérias estão lá, já se foi provado que aquilo não é falso, de fato é antigo, está escrito a história. Por que a gente não leva a sério? Então, em tese, sim, existe pista séria que mostra que seres que não são terrenos mexeram no DNA. E talvez em tecnologia ou em conhecimento. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Inclusive na Bíblia falam sobre essa... de alguns seres que trouxeram conhecimento para os seres humanos, né? Não tenho dúvida.